meu nome é Sofia, eu tenho 17 anos. Hoje eu ainda sou estudante, sempre fui acostumada a ir à igreja aos domingos. Minha família completa ia, a gente ia na igreja perto de casa. Mas eu nunca entendi quem era Deus. Para mim era algo tão entediante. Eu participava, mas não queria ouvir, não queria entender. Para mim era algo chato. Aos meus 11 anos, eu perdi meu pai para o câncer. E naquele momento eu culpei muito a Deus. Culpei tanto a Deus quanto a mim mesma. Eu achava que se todo mundo falava que Deus era um Deus tão bom, um Deus de amor, por que Ele teria tirado meu pai? E naquele momento era uma situação que eu não entendia, que ele tinha partido por conta do câncer. Eu achava que era por minha causa. Então foi uma época da pré-adolescência de revolta. Mandar nos meus próprios sentimentos, não queria mais ir para a igreja com a minha mãe. Eu escolhia fazer minhas próprias decisões e aquilo só me afetava, porque eu me envolvia com pessoas, eu me envolvia com coisas erradas, mas eu chegava em casa depois de ter mentido para minha mãe e me sentia vazia. Quando eu tinha 15 anos, minha irmã me apresentou para um grupo cristão de Campinas. Depois de um ano conhecendo esse lugar, eu tive um encontro com Jesus. Eu percebi que depois de uma palestra a gente teve 15 minutos para conversar com Deus, e naquele momento eu percebi que eu estava em um mar de pecados, mas existia um Salvador que podia me tirar daquele mar, que podia me salvar daquilo. E aí, quando eu conheci a Deus naquele momento, eu percebi que Ele não estava ali Ele não tirou meu pai por mal, era o melhor a ser feito, que o meu pai estava sofrendo. Então, toda aquela dor, toda aquela angústia que eu tinha, toda aquela culpa que eu jogava em Deus foi solvida, foi enchida, aquele vazio que eu tinha também, foi enchido com amor. Então, foi um processo difícil, porque eu culpava muito a Deus, eu achava que Deus era um Deus ruim. No meu momento que eu perdi meu pai, eu me revoltei, eu não quis saber de ninguém. Mas quando eu tive o meu encontro com Deus, uma das coisas que eu pedi perdão foi por ter me revoltado. E naquele momento que eu entreguei isso para Deus, entreguei os meus sentimentos, teve um alívio dentro de mim, um peso saiu, porque Deus naquele momento me aconchegou, me trouxe para perto. Então eu comecei a olhar com mais amor, de uma menina que antes tinha muito ódio, era muito revoltada, tanto com a família, tanto com amigos. Eu mudei isso, eu mudei a forma de olhar para as pessoas, a forma de amar as pessoas mesmo. O batismo para mim é se entregar completamente e anunciar para as pessoas que só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Porque além de um anúncio público, que é o batismo, eu quero que seja um anúncio interno também, tanto no batismo quanto quando a gente conhece a Cristo e se arrepende. Tudo que passou, tudo que a gente já fez, Deus já perdoou, porque Ele enviou seu Filho para se entregar em uma cruz pela gente. Boa noite. Seja muito bem-vindo à Igreja Red. Que alegria para nós receber cada um de vocês nessa noite. Um momento muito especial para nós como igreja, onde nós estamos celebrando o batismo hoje de mais de 170 pessoas. Isso é algo muito especial, não é uma data comum. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Imagina o que acontece lá no céu, quando 170 pessoas, mais de 170 pessoas declaram a sua fé, se arrependendo dos seus pecados e, como acabamos de ouvir, se rendendo a Jesus. Nós precisamos celebrar, nós precisamos comemorar, e é por isso que nós estamos tão felizes que você está aqui para celebrar e comemorar esse momento junto com a gente. Talvez você está aqui pela primeira vez, você é um visitante, nós estamos muito felizes porque você está aqui. Talvez essa é a sua primeira vez numa igreja como essa e tudo é novidade, mas se você está aqui e foi convidado por uma pessoa que irá se batizar,
isso significa que você é alguém muito importante para essa pessoa. E saiba que essa pessoa hoje te convidou porque ela quer compartilhar a maior e mais importante mensagem da sua vida. Que dia, que momento, que noite. Mas, como disse o pastor Josemar Bess, é tão marcante esse momento. Ele disse o seguinte: eu tive 2 nascimentos. Um eu não consigo me lembrar, o outro eu jamais poderei me esquecer. Esse dia, esse momento é a data mais importante da vida de um ser humano. Porque a Bíblia descreve isso como um novo nascimento. Nós não podemos lembrar do nosso primeiro nascimento, mas desse nascimento nós jamais seremos capazes de esquecer. Por que esse momento é tão importante? O que é o batismo? Nós precisamos compreender o que está acontecendo aqui. E de maneira muito simples, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o batismo é que o batismo é uma ordenança de Jesus. Batismo não é uma ideia da igreja evangélica ou da igreja católica, não. Na verdade, o batismo para nós é apenas uma obediência. Nós estamos obedecendo a Jesus. Ele pediu que nós praticássemos o batismo. Jesus deixou 2 ordenanças à igreja: praticar a ceia, que é o momento em que nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, e celebrar o batismo, que é o momento em que nós celebramos a nossa morte e ressurreição em Cristo Jesus. Esse momento é extremamente importante. Além disso, o batismo é uma declaração pública da fé, pois a fé, de certo modo, ela é uma decisão interior. Então o batismo é um sinal público, externo, visível de uma realidade interna e invisível. Deus está fazendo algo em nossos corações e então nós estamos agora com a nossa boca compartilhando, confessando aquilo que Cristo está fazendo no nosso coração. Além disso, o batismo é um símbolo que representa essa nova vida em Cristo Jesus. É por isso que o batismo, as pessoas elas são colocadas sob a água, imersas na água. Isso representa a morte. As pessoas estão se identificando com a morte de Jesus Cristo. Elas estão dizendo: já não sou eu, mas quem vivo. E elas estão nascendo para uma nova vida e dizendo, como Paulo em Gálatas 2:20, mas agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então o batismo é uma declaração pública. Pessoas estão dizendo como Paulo: já não sou eu quem vivo, eu fui crucificado, mas agora Cristo vive em mim, eu vivo uma nova vida. E 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém recebeu, está em Cristo, é uma nova pessoa, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. É uma nova vida, um novo propósito, um Salvador que nos resgata dos nossos pecados. A Bíblia diz em Colossenses 1,13: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. É uma nova vida. Nós fomos resgatados das trevas, nós fomos transportados por meio de Cristo Jesus, sua obra na cruz. Além disso, o batismo é uma representação do lavar dos pecados. Nós somos pecadores, você já entendeu isso? As pessoas que hoje estão se batizando, elas entenderam o que todo ser humano um dia precisa entender, senão não será capaz de entender o que Cristo fez. Eles entenderam que são pecadores miseráveis. E como alguém disse aqui no testemunho, um rapaz disse: eu entendi que eu necessitava. A cruz não é para quem merece, a cruz é para quem
Eu preciso de um Salvador. Eu não sou capaz de merecer. Eu não sou bom o suficiente. Cristo, eu preciso de um Salvador. É o que as pessoas hoje aqui estão declarando. Ele é o Filho de Deus, é o meu Salvador. Então representa o lavar dos pecados, pois a água representa esse lavar. Mas não é a água que lava, é o sangue de Jesus. Nós fomos purificados e perdoados por meio do sangue de Jesus derramado naquela cruz. O batismo representa um marco de entrada para a família de Deus. É um marco. É um momento importante porque agora essas pessoas fazem parte de uma família. Agora elas têm um Pai celestial. Elas podem ter passado por momentos muito difíceis no seu passado. Talvez não tiveram um pai presente. Talvez foram abandonadas, rejeitadas. Mas agora elas são amadas. Agora elas foram adotadas pelo Pai Celestial, que pagou um preço caro, e cada uma delas agora é preciosa, precioso, e cada um deles agora é declarado: é meu filho, é minha filha amada. Agora essa turma faz parte da família de Cristo Jesus, a família de Deus, que se chama igreja. É o povo da cruz, é o corpo de Cristo. Além disso, o batismo ele é um ponto de partida e não de chegada. E é muito importante que a gente entenda isso, porque existe uma certa confusão em relação ao batismo. Tem muita gente que acha que o batismo é uma espécie de formatura da fé. Não, o batismo não é a formatura da fé. O batismo está mais para a matrícula do que para a formatura. O batismo é o início da fé cristã. Por isso nós precisamos tomar cuidado com relação a essa confusão que existe em relação ao batismo. Certa vez eu estava no meu prédio e estava conversando com o zelador, e ele já convertido há 10 anos a Cristo Jesus, já tinha tomado uma decisão com Cristo, e nós estávamos falando sobre batismo. Ele disse: Tiago, eu nunca me batizei. E eu falei: ué? Como assim? Por que você nunca se batizou? Ah, Tiago, eu quero melhorar primeiro. Eu acho que eu não estou pronto. E eu falei: meu amigo, você está atrasado 10 anos, você não entendeu o que é batismo. Batismo não é sobre melhorar primeiro. Essa é a visão do batismo como recompensa, como se o batismo fosse uma recompensa. Eu vou melhorar e aí eu vou merecer o batismo. Não. O batismo é simplesmente uma demonstração visível da decisão em Cristo que você tomou de recebê-lo, de dizer: olha, eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Então publicamente você assume isso. Por outro lado, o outro erro que nós podemos incorrer é o outro extremo, de pessoas que se batizam e dizem assim: bom, eu já fiz a minha parte. Então elas ficam estagnadas na sua fé. Elas se batizam, mas elas não crescem, elas não amadurecem, elas não mergulham mais fundo, elas não se aprofundam. E entenda isso, isso é muito importante. O batismo é muito mais que um simples banho. O batismo é um mergulho profundo na graça de Cristo. Portanto, existe um texto bíblico que eu quero te mostrar rapidamente, que fala sobre a importância desse momento, dessa decisão, mas ao mesmo tempo o chamado para nós não ficarmos estagnados, mas avançarmos e nos aprofundarmos e mergulharmos mais fundo. Colossenses 2, versículos 6 e 7, você pode acompanhar aí, dizem assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida, todas as áreas da sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Deixa eu te mostrar aqui 3 verdades importantes. A primeira delas é que a fé começa com um passo. A fé começa com uma decisão. Colossenses 2,6 diz: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Ou seja, assim como aceitaram Jesus como Senhor, aceitaram. É uma decisão. Há um outro texto em João 1,12 que diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos que aceitaram e creram
nele. Talvez você já tenha ouvido falar e já saiba a respeito do amor de Jesus na cruz. Talvez o que você não sabe é que esse amor demanda uma resposta. Você sabia disso? Aquele amor demonstrado na cruz, esse grande amor, demanda uma resposta. E a Bíblia diz: todos que receberam, todos os que creram, Deus lhe deu o direito de se tornarem filhos dele. Veja, talvez você tenha aprendido que todos são filhos de Deus. Biblicamente, isso está errado. Não. Biblicamente falando, todos nós estamos perdidos, separados de Deus. Só há um modo de nós voltarmos a nos relacionar com Deus e sermos chamados de filhos: crendo em Jesus Cristo, Filho de Deus, crendo na sua obra na cruz, crendo na sua morte, na ressurreição, e declarando com nossa boca, confessando com nossos pecados. Então a Bíblia diz que nós temos o direito então de nos tornarmos filhos de Deus no momento em que cremos, em que o recebemos. E a pergunta que eu tenho para te fazer é essa: você já tomou essa decisão? Você já deu esse passo? A fé começa com um passo. E o que hoje nós estamos vendo aqui são mais de 170 pessoas que deram um passo, que tomaram essa decisão. Elas creram e receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas a segunda coisa que esse texto diz é que a fé ela começa com um passo, mas ela nos convida a ir além. A fé exige profundidade. Colossenses 2, 6 e o versículo 7 continua dizendo: agora, assim como aceitaram Cristo Jesus, continuem a segui-lo. Continuem a segui-lo. Não parem no meio do caminho. E infelizmente muitos cristãos se batizam e não crescem, ficam estagnados, não se aprofundam. Então o versículo 7 continua dizendo: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Olha que interessante, Paulo está usando duas palavras aqui: a palavra aprofundem e a palavra edifiquem. Ele está usando duas metáforas. A primeira metáfora, aprofundem nele suas raízes, ele está usando a metáfora de uma árvore, uma grande árvore. E essa árvore, ela necessita de raízes profundas. Eu não sei se você sabia, você está vendo esse prédio aqui, esse lindo auditório? Nós temos aqui até a tesoura cerca de 8 metros de pé direito, e a parte mais alta do nosso prédio alcança 12 metros de altura. Isso é o que nós vemos, mas o que você não vê é muito mais profundo do que o que você vê. Nós temos aqui 20 metros de fundação para baixo. São estacas de 20 metros que alcançam uma profundidade para garantir estabilidade. Se nós estamos aqui seguros, é porque esse prédio foi muito bem edificado. Essa é a segunda metáfora. Edifiquem é a ideia de construir algo em cima. Esse prédio foi construído em cima de uma grande fundação, profunda fundação. Em nossas vidas, Paulo está nos chamando para construir agora a nossa vida da mesma maneira. Nós não podemos construir a nossa vida no rasinho. Ele está nos convidando para nos aprofundarmos no conhecimento de Cristo Jesus, irmos além, darmos um passo além do batismo, darmos o passo na direção de fazer parte da comunidade, de desenvolver relacionamentos verdadeiros, amizades espirituais, nos aproximarmos e nos conectarmos de pessoas, compartilharmos a nossa vida, buscarmos crescimento espiritual por meio do estudo bíblico, estudando a palavra, conhecendo a palavra de Deus, onde Deus já se revelou a nós. Nós precisamos romper com a cultura do fast food que nós temos vivido, a cultura geração miojo. Nós gostamos de coisas instantâneas, nós somos superficiais, tudo é shorts, é reels. Nós temos perdido a habilidade de estudar a palavra. Nós somos uma sociedade que está emburrecendo.
E na vida cristã nós não podemos viver assim, não dá para viver estagnado. Nós precisamos ir além, nós precisamos ser proativos no sentido de buscar conhecer a Cristo Jesus, porque é uma vida abundante para nós. E Deus está nos convidando a aprofundarmos nossas raízes e sobre Ele edificarmos toda a nossa vida. Não só a área espiritual da nossa vida, pois tudo é espiritual. A nossa vida, o nosso casamento, nossas finanças, todas as áreas, nossa sexualidade, nossa identidade, é edificar sobre Ele. Eu não vou edificar sobre o que eu acho, eu não vou edificar sobre o que eu penso, eu não vou edificar sobre o que o mundo diz, eu vou edificar sobre o que Ele diz, sobre aquilo que Ele determinou, sobre aquilo que Ele revelou na sua palavra. Edifiquem, aprofundem, Ele tem a verdade e Ele nos capacita por meio do Espírito para viver tudo isso. Então aprofundem suas raízes. Por isso a pergunta que eu tenho para ti é: você está crescendo e amadurecendo na fé? Que na vida cristã não tem essa coisa de eu tô em cima do muro. Ou você está crescendo, ou você está retrocedendo. Como disse Martinho Lutero: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. É isso. A luta continua. Há uma inclinação dentro de nós, o nosso corpo ainda é contaminado pelo pecado e nós precisamos agora nos alimentar das coisas do Espírito para fazer morrer no nosso velho homem, senão ele volta das águas. Ele foi afogado, mas ele volta. É por isso que a gente precisa buscar crescimento espiritual e nos aprofundarmos. Terceiro lugar, a fé gera frutos. O texto termina dizendo: então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Sua fé se fortalecerá. Você se tornará mais forte, maduro, resiliente, capaz de enfrentar qualquer tipo de provação e duras provas, porque sua fé está enraizada na verdade. E nenhum vento vai te derrubar, nenhuma tempestade, porque você não construiu sua casa sobre a areia, você construiu a sua casa sobre a rocha. Então gera fruto. Vocês transbordarão de gratidão. Transbordarão de gratidão. Gratidão é um fruto. Alegria, obediência, são sinais, são frutos visíveis da transformação que Jesus opera na nossa vida. Há uma parábola de Jesus no Novo Testamento que ele diz que um homem saiu semeando. Algumas sementes caíram pelo caminho, outras caíram entre os espinhos, outras caíram nas rochas. E dessas 3 que foram caindo pelo caminho, nos espinhos e na rocha, nenhuma delas teve profundidade suficiente para gerar frutos. Elas morreram, foram sufocadas, secaram. Essa parábola não é sobre solo, é sobre coração. Ela representa tipos de coração. Gente que ouviu a mensagem, ouviu e gostou, recebeu, mas não teve profundidade, não criou raízes e não gerou frutos. Mas há um tipo de coração, que é o solo fértil. E ali nesse coração então, houve muitos frutos. Então a fé, ela começa com um passo. A fé, ela nos convida a ir além, ela exige profundidade. E a fé então, ela gera frutos. E por meio desses frutos, Jesus se torna visível na nossa vida. A pergunta que eu tenho para ti é: Jesus é visível em você? Você que está se batizando hoje, agora, por meio do Espírito de Deus, Deus quer produzir o caráter, formar o caráter de Cristo na sua vida, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Que desafio, não? Portanto, para nós encerrarmos, em primeiro lugar, dê o passo que está faltando. Se você está aqui hoje, eu quero te desafiar. Dê o passo que está faltando. Responda a esse amor. E só há 2 maneiras de responder: eu creio, eu recebo, ou eu rejeito. Não há meio termo.
Segundo lugar, aprofunde sua fé todos os dias. Dobre os joelhos, busque a Deus, medite na palavra, estude sua Bíblia, relacione-se, busque comunhão na comunidade local, na igreja de Jesus. E por último, deixe sua fé transbordar na prática. Deixe que agora Cristo se torne visível na sua vida. Que desafio, não? Esse é o nosso desafio como igreja, esses batizandos de hoje. A mergulharem mais fundo. Mergulhe mais fundo. Não olhe para o batismo como um simples banho. O batismo é um mergulho profundo na graça de Deus. Mergulhe mais fundo, crie raízes, aprofunde, edifique sua vida sobre Cristo Jesus. Não fique estagnado no primeiro passo, dê os próximos passos e deixe que a vida cristã frutifique por meio de você e Cristo se torne visível em sua vida. Esse é o desafio. Então hoje nós estamos celebrando a vida de mais de 170 pessoas que estão dando passo. Pessoas que foram transportadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Pecadores que foram perdoados, libertos. E que agora são chamados a seguir a Cristo Jesus. Por isso, como diz o texto, assim como vocês receberam Ele, que vocês continuem a segui-lo. Eu quero convidar aqui nossos batizandos, venham aqui rapidamente, para nós podermos celebrar esse momento na vida de vocês. Uma salva de palmas. Gente, tem lugar aqui no meio também, vocês podem vir um pouquinho mais pra frente. Nessa manhã foram batizadas, creio que 109 pessoas. Aqui temos talvez mais 63 pessoas, algo em torno disso. Como é especial, não é? Olhe para essas pessoas. São pecadores. Cada um deles tem uma história. Cada um deles estava perdido. Mas cada um deles foi encontrado. Foi resgatado. Esse é o poder que emana da cruz. Esse é o poder que Jesus derrama sobre nossas vidas por meio do Espírito. Esse é o amor que conquistou os nossos corações. E é esse amor que nos move como igreja. É esse amor que nos impulsiona. Paulo diz em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange no grego, o original significa: o amor de Cristo nos impulsiona. É por isso que nós fazemos o que fazemos. E que esse amor seja a base, que esse amor seja a plataforma que impulsiona vocês a viver essa nova vida em Cristo Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu quero dizer que nós como igreja, eu como pastor e cada pastor dessa comunidade, cada membro dessa comunidade, nós estamos vibrando de alegria. Não há palavras para descrever como nós estamos felizes. E agora nós queremos dizer que vocês fazem parte não somente dessa família, mas da grande família de Deus. Vocês foram encontrados. Vocês agora são filhos de Deus, amados, perdoados. Vamos orar? Fica de pé, vamos orar juntos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, te agradecer.
porque sem Ti nós não somos nada. Nós estávamos perdidos, nós vivíamos em trevas, mas o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor deixou os céus, o Senhor assumiu a forma humana, o Senhor se esvaziou, o Senhor se tornou servo, e o Senhor carregou a cruz até o alto daquela montanha, e ali Tu morrestes, ali Tu destes a vida em nosso lugar, assumindo a nossa condenação, pagando o preço pelos nossos pecados, tomando sobre si toda a ira e toda a justiça, para que nós pudéssemos receber a maravilhosa graça, a doce graça, para que nós pudéssemos receber perdão sem fim. Nós queremos Te agradecer, Deus, porque por meio desse poder e pelo que Tu fizestes na cruz, no dia de hoje aqui, 172 pessoas foram transportadas do império das trevas para o reino do Teu Filho amado, e eles são livres, e a vida deles agora pertence a Ti. Eles são filhos amados. Eu quero celebrar a vida deles, Deus, pedindo e clamando que Teu Espírito inunde a vida deles, e que eles possam continuar a Te seguir, e que eles aprofundem as raízes, e que eles edifiquem suas vidas sobre Cristo Jesus, e que Cristo Jesus tenha domínio, seja Senhor de cada área da vida deles. Essa é a nossa oração, Deus, como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Uma salva de palmas mais uma vez. Vocês podem ir descendo.